Tá iniciando. Foi. Então, é isso, gente. Primeiramente, obrigado aí, né, quem se inscreveu, quem se interessou em estar aqui com a gente hoje. Vou apresentar para vocês aí a Ângela, que vai mediar esse momento junto com a gente. Então, o nome dela é Ângela Guimarães, ela é natural aqui de Brasília, é formada em psicologia no ano de 2013 pelo UniCeub. Ela é especialista em avaliação psicológica pelo IPOG e especialista em neuropsicologia pelo IEPSI. Ela trabalha na área de avaliação de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro do autismo, transtornos neurocognitivos e altas habilidades e superdotação. Ela também disponibiliza supervisão para profissionais de psicologia na área de avaliação psicológica e ministra aula em pós-graduação de fisioterapia de gerontologia, com foco nos aspectos psicológicos do envelhecimento. Em consultório, ela realiza psicoterapia com adultos, com base na abordagem da psicanálise e com foco em diversidade de gênero, orientação sexual e não monogamia. E o Instagram dela, de divulgação do trabalho, tá lá no nosso Instagram também, é @psi.angelaguimarães. Vou mandar aqui no chat também, então sigam ela também para acompanhar o trabalho dela. E queria te agradecer, Ângela, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para vir um pouquinho aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? E é isso, passo a palavra para você, fique à vontade. Obrigada, Sara. Sejam todos muito bem-vindos. Quando a Sara me convidou para falar sobre saúde mental, eu pensei, gente, o que eu vou falar? Porque é tanta coisa, a gente pode falar tanta coisa. Então, eu fiz alguns slides para poder me nortear, para não sair muito da temática, mas eu quero que vocês se sintam livres, em qualquer momento vocês podem fazer perguntas, né? A Sara vai estar me ajudando a ler o chat, ou se alguém quiser abrir o microfone e relatar alguma coisa. Como a gente vai estar gravando, né? Bacana vocês pensarem na questão do expor demais vocês, não sei como vocês se sentem em relação a isso. É para ser um espaço seguro. Se alguém quiser relatar alguma coisa por áudio e falar assim, olha, corta essa parte depois, me avisa que eu corto, porque a ideia da gravação é eu colocar depois no meu canal do YouTube, porque teve muita demanda de pessoas que queriam participar, mas que não eram estudantes da UNB. Então, eu queria disponibilizar essa aula também lá no meu canal do YouTube. Mas então, vamos lá. Tá dando para ver os slides? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Tá de um tamanho bom? Ou melhor, maior? Tá. Ok. Então, pensando em saúde mental, a gente pode falar de saúde mental em vários contextos, como a ideia aqui é falar com estudantes de graduação, eu vou trazer então um pouquinho mais sobre a graduação. Algumas das coisas aqui também entram como dificuldades, desafios de pessoas que estão na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, mas eu vou focar mais na graduação, que é o público de hoje. Então, toda aula que a gente vai falar sobre saúde mental, a gente precisa entender primeiro o que é saúde. Então, não dá para fugir muito do conceito da OMS, né? Então, em 1946, a OMS definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou de enfermidade. Quando veio esse conceito, ele foi muito inovador na época, porque tirou a ideia de que saúde era... Ah, não, saúde é só aquela pessoa que não tem doença ou alguma enfermidade, não necessariamente. Mas a questão é que quando a gente coloca um completo bem-estar físico, mental e social, é algo inatingível. Então, esse conceito hoje já gera muita controvérsia, porque um completo bem-estar a gente nunca consegue estar. Questões da vida sempre vão estar ocorrendo. Então, a primeira coisa é a gente já pensar que não tem como a gente ficar deixando todas as áreas da nossa vida perfeitinhas 100%. Que é uma tendência que a gente tem, né? Ah, meu trabalho precisa estar bom, meus estudos, minhas relações com a família, com ficantes, namorados, né? Enfim. Mas coisas sempre vão estar surgindo, então não tem como ser completo bem-estar sempre o tempo todo. Então, essa é uma controvérsia em relação a esse conceito hoje, né? Mas após as influências internacionais, como, por exemplo, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, esse conceito foi um pouquinho revisado. Então, ele acabou abrangendo um pouco mais. E aí, ele incluiu o quê?
a importância de a gente pensar em outros fatores, porque lá naquele início, saúde mental, física e social, né? O que engloba esses tipos de contextos da nossa vida? Então, a gente tem que pensar na idade da pessoa, a gente tem que pensar nos fatores de hereditariedade que ele traz, no estilo de vida, no acesso aos serviços de saúde, que isso faz muita diferença para a gente pensar em tratamentos, nas condições de trabalho, se tem desemprego ou não, dentro da família ou o próprio sujeito, disponibilidade de alimentos, educação, tratamento de esgoto, moradia. Então, todos esses fatores vão influenciar na nossa saúde e, consequentemente, também na nossa saúde mental. Então, a gente não tem como tirar e falar de saúde mental, falar apenas de aspectos psicológicos. A gente tem que abarcar também a vida no geral e falar do nosso dia a dia, das nossas condições e assim por diante. Então, saúde mental, ela vai englobar várias áreas e a gente vai pensar, de acordo com o OMS, que vai se referir no conceito de saúde, o bem-estar, então, vai englobar a saúde mental, né? E o que seria esse bem-estar para o indivíduo? É a capacidade dele de desenvolver suas habilidades pessoais, de conseguir lidar com os estresses da vida, de trabalhar de forma produtiva, de se encontrar apto a dar sua contribuição para a comunidade. Então, aqui a gente vê aspectos de vários contextos. Então, desenvolver as habilidades pessoais e lidar com os estresses da vida, a gente vai partir muito para a questão de aspectos psicológicos, que é algo mais subjetivo da história do sujeito. Trabalhar de forma produtiva é quando a gente se sente, por exemplo, na graduação, conseguindo manter todas as matérias ali, fazer todas as matérias, ter um bom desempenho nas provas, né, nos trabalhos. E no campo do trabalho é você se sentir de fato útil, porque a nossa sociedade, como ela está embasada na produção e no capital, e a gente vai ter ganhos tendo capital e conseguindo conquistar coisas, a gente tem que ter um trabalho que a gente também se sinta produtivo e, consequentemente, que a gente consiga contribuir para a comunidade. E aí depois a gente pode falar um pouquinho de trabalho, senão eu vou entrar aqui em outras temáticas. Então, quando a gente pensa em psicologia, na parte de saúde mental, a saúde mental vai englobar várias áreas do conhecimento, não só a psicologia. Então, a psiquiatria, a neurologia, também a parte educacional a gente pode colocar aqui. Então, várias áreas da saúde, da educação vão falar de saúde mental. Mas quando a gente vai falar da psicologia clínica, ou seja, aquela de consultório, quando a gente vai atender o paciente, ou então aquelas que acontecem em grupo, né, em lugares mais sociais, assim, a gente tem que pensar no seguinte: como é que a pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças do ambiente externo? Como é que o sujeito consegue fazer a harmonia entre as suas ideias, as suas emoções e as suas atitudes? Então, por exemplo, será que quando acontece um desafio, eu tendo a ficar desmantelado ali, chorar e não conseguir, de fato, colocar numa ação determinada solução? Ou então eu estresso, eu explodo, e aí eu não consigo controlar esse impulso. Ou ainda, será que quando vem alguma mudança do ambiente, eu me sinto um pouco perdido, não consigo me adaptar, fico com os pensamentos desorganizados? E aí, como que a gente pode trabalhar esse tipo de questão? Se a gente consegue harmonizar as nossas ideias, as nossas emoções e as nossas atitudes, a gente consegue um bem-estar um pouco maior. Porque a gente pensa determinado tipo de forma de ver o mundo. Então, por exemplo, né, a Sara falou que eu trabalho com pessoas em termos de diversidade e não monogamia. Então, quando a gente pensa em tipos de relacionamento, se para mim é importante ter um relacionamento que é não monogâmico, que isso é uma ideia, como é que eu lido com as emoções que me vêm desses tipos de relacionamento? E que atitudes eu posso tomar frente a isso? Então, na graduação também seria a mesma coisa. Escolhi um curso, determinado tipo de curso. Será que esse curso é de fato o que eu quero? Ele me traz o prazer e ele vai me trazer uma possibilidade de entrada no mercado de trabalho? Ok, é um curso que me traz uma emoção positiva, e quais atitudes eu vou ter frente a esse curso para tentar fazer o curso com maior tranquilidade e atingir os meus objetivos? A terceira pergunta é o quanto a gente reconhece e respeita os nossos próprios limites e os limites dos outros. E aqui a psicologia, vocês vão ver, todos os Instagrams que vocês seguirem de psicólogos clínicos, a gente sempre vai bater na tecla. Pessoal, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, afinal, né? Porque falar de autoconhecimento é fácil. Autoconhecimento é ler um livro de autoajuda, sei lá, é o quê?
Então, o autoconhecimento é você conseguir entender as suas emoções, entender por que elas chegam até você e o que você tem que fazer com elas. E entendendo isso, você consegue chegar a um ponto de saber, por exemplo, eu consigo pegar 6 matérias nesse semestre tranquilamente. E aí, no meio do semestre, eu fico, nossa, não tá legal, tem 3 matérias que não estão boas, para mim é importante fazer a matéria bem, eu não quero concluir assim, vou abrir mão dessas 3 e vou terminar esse semestre com 2 matérias. Esse movimento é muito difícil, porque como a gente tem um mercado muito competitivo, tem cursos que são muito competitivos, a gente se coloca numa pressão e num sistema assim de alerta o tempo todo para conseguir dar conta de fazer tudo. Além das outras coisas, além das matérias, como, né, matérias optativas, além das obrigatórias, matérias optativas, projetos de extensão, pesquisa, sei lá, participar de uma empresa júnior, enfim. Aí existem várias possibilidades. Então, você entender o seu limite ali, até onde você pode ir, vai te ajudar muito na sua saúde mental. Mas é um processo muito delicado, porque muitas das vezes a gente não quer aceitar algumas limitações, muitas das vezes a gente é levado, de fato, por essa rotina, né, que acaba agarrando a gente esquece de respirar nessa rotina. E a outra coisa importante, além da gente entender o nosso limite, é também entender o limite do outro, e é isso de forma geral nas relações. Então, isso vai ser com os colegas de sala, com os professores, com os colaboradores da universidade, com seus familiares, amigos, né, pessoas que vocês têm relações afetivas, sexuais. Por quê? Porque você entender o limite do outro faz com que você consiga ter relações mais tranquilas, com menos conflitos, com menos brigas. E como que a gente descobre esses limites? Conversando, né? Então, dialogando. Uma outra coisa que a gente pensa também em saúde mental é como a gente lida, então, com as nossas deficiências e ou dificuldades físicas e cognitivas, né? A nossa sociedade, infelizmente, é muito capacitista. Então, todo mundo que é funcional em termos físicos e cognitivos é muito bem visto. Mas a gente sabe que a gente não é um robô, que 100% do tempo a gente não vai estar ali 100% bem da atenção, da memória, principalmente agora com aulas online, a gente sabe que isso distrai muito, a gente perde muita informação. Eu, pelo menos, não consigo ficar muito tempo. É engraçado porque às vezes eu prefiro aula gravada só por um aspecto, para poder colocar na velocidade 2. Eu não sei se vocês são assim também, né? Para poder ver rápido, por aquela necessidade de, gente, bora acelerar, porque eu tenho que conhecer muita coisa, eu tenho que estudar muita coisa. Mas isso também não é legal, né? Isso pode ser, por um lado, otimizador do tempo, mas, por outro, como é que a gente elabora todas essas informações que estão chegando pela rede? E aí eu falei aqui também de dificuldades físicas, pessoas que têm dificuldade visual, dificuldade auditiva, alguma dificuldade motora mesmo. As cognitivas estariam relacionadas ao que eu falei para vocês, né? Capacidade de atenção, de raciocínio, de memória, uma velocidade de processamento mais rápido ou mais lenta, tudo isso a gente tem que se entender. E a psicologia pode ajudar, mas mais para frente eu vou estar falando para vocês. Uma outra questão é como são nossas relações, então, como é que estão as relações afetivas, o quanto a relação de casa atrapalha o seu desempenho nos estudos, e o quanto o desempenho, a relação da sua graduação, dos seus amigos, te ajuda, te dá uma rede de apoio, ou então te sufoca em alguns momentos e te dificulta em outros relacionamentos. Isso tudo a gente tem que pensar. E como é a nossa visão de mundo, o que a gente quer para a nossa vida? Essa é uma grande questão. Ela é muito difícil de ser respondida. Claro, ela pode mudar e é saudável que ela mude ao longo do tempo. Então, a gente se conhecer, a gente entender que hoje eu sou uma pessoa e eu penso de determinada forma. Amanhã eu já sou outra pessoa e entender que essa fluidez acontece. Mas metas e objetivos a gente consegue traçar com mais concretude, né? Então, eu quero, de fato, igual a Sara, quero me formar em Química e com o que será que eu quero trabalhar depois? Que tipo de pós-graduação eu quero fazer? Né? Será que eu quero dar aula ou será que eu quero trabalhar em laboratório, por exemplo? Então, são coisas que a gente consegue pensar como meta de vida. Mas, por que a Química é importante para mim? O que a Química me atrai? Qual é a minha história com a Química? Por que eu escolhi a Química? E isso é sempre muito importante a gente ter contato, porque essa é a parte do nosso desejo, que é o que mantém a gente firme para alcançar os nossos objetivos. Se não tem prazer, pessoal, se não tem desejo, a gente larga rápido. Se a gente faz um curso só por fazer, se a gente faz um curso porque alguém indicou, ou porque um vocacional falou, né, um profissional falou, um amigo falou, não sei, não tenho certeza, vou fazer isso daqui porque a nota de corte é menor.
não vai se sustentar muito tempo, provavelmente você vai ficar muito frustrado. Então, é também ter a coragem de fazer esse balanço em relação ao seu curso durante a graduação como um todo mesmo, sem medo. Eu, quando escolhi fazer psicologia, na verdade, vou contar um pouquinho a minha história, né? Eu comecei a fazer tratamento primeiro, eu fiz psicoterapia aos meus 11 anos de idade, até os meus 21, mais ou menos, com a mesma profissional, com alguns intervalos. E como eu comecei criança, eu percebi que eu mudei muito. E eu pensei, cara, eu acho que é isso, é esse tipo de curso que eu quero fazer, porque eu quero ajudar o outro, eu quero fazer vocês pensarem. Então, exatamente o que a gente está fazendo aqui. Esse, o objetivo das minhas lives é vocês saírem daqui se questionando mesmo, pensando, putz, e isso e aquilo, né? E aí eu percebi assim, gente, a área da psicologia é interessante. Só que a grande questão é que minha mãe, ela sempre quis fazer psicologia. Na época da adolescência dela, ela não conseguiu passar. Então, na época, por questões de algumas profissões são mais valorizadas e outras não, ela acabou fazendo direito, que foi o que a família dela bancou para ela. E aí, depois de muito tempo, eu já estava na graduação, a gente chegou a cursar o terceiro semestre junto. Ela fez psicologia comigo nesse terceiro, mas depois ela trancou e não deu continuidade. Mas quando eu estava já no meu quinto semestre, ou seja, no meio do curso, eu tive uma crise. Eu pensei assim, gente, e era um semestre chato, só matéria chata e coisa de. Desculpa, que tinha muita estatística, muita psicometria, né? E a gente entra na psicologia achando que não vai ver matemática, mas a gente vê matemática, a gente vê raciocínio lógico. A gente, principalmente na minha área de avaliação psicológica, acabou que eu fiz as pazes e eu sou, assim, nossa, eu amo demais de paixão. Então acaba pegando uma parte mais de psicometria. Mas chegou no quinto semestre, eu estava mal, eu não sabia se era aquilo. O que me sustentou, o que me ajudou bastante? A minha terapeuta, né? Então eu levava para ir, como ela era psicóloga, eu levei para ela assim: eu não sei se eu estou fazendo esse curso porque minha mãe em algum momento quis fazer e eu estou fazendo o sonho dela, na verdade, ou isso de fato é o meu sonho, né? Até onde vai o meu limite e o limite do outro, até onde vão os desejos. E ela olhou para mim e falou assim: pode até ser que você esteja fazendo como um viés, porque você viu que era um desejo de sua mãe, mas você tem muito perfil para isso. E eu vi aquilo, foi muito importante para mim. E aí eu dei seguimento. Chegou no final do curso, já estava, gente, não aguento mais. E aquele momento muito legal já, de estágio, de fazer supervisão, mas você fica muito ansioso, você acha que não vai dar conta. Mas você dá conta, desde que você vá com tranquilidade. Claro que eu tive muitos privilégios, eu só estudava. E eu achei muito interessante a intervenção da minha mãe, porque outra necessidade que a gente tem durante a graduação é ganhar dinheiro. Então, porque a gente já quer ser independente, a gente quer ir para o nosso bar, a gente quer sair com os nossos amigos, a gente quer comer, a gente quer ir no cinema, fazer coisas diferentes. E eu falava, eu acho que eu vou trabalhar. E ela olhou para mim e falou assim: não, você não vai trabalhar, porque você vai fazer uma faculdade bem feita, você vai ter tempo de ganhar dinheiro depois. E isso foi muito importante para mim, porque o meu primeiro estágio já foi dentro da área da psicologia, porque eu estava pensando em trabalhar com coisas por fora, porque eu estava com aquela necessidade de independência e autonomia. E aí eu fiz um estágio na Eletronorte, na época, eram 4 horas de estágio, e eu apaixonei, assim, acho que fiquei 1 ano lá, já estava no meu 9º e 10º semestre. E eu falei, gente, ótimo, porque eu peguei um estágio já no final, então eu não tinha mais essa densidade de matérias obrigatórias, né? Então, eu consegui focar bastante. Quis falar um pouquinho para ver se alguém também se identifica, depois a gente pode trocar algumas figurinhas, né? Então, de acordo com Nogueira e Martins, existem 3 tipos de estresse que a gente deve se atentar quando a gente fala de saúde mental, especificamente no ambiente da graduação. O primeiro deles é o processo de profissionalização, ou seja, está atrelado exatamente qual a minha percepção de identidade profissional e como que eu quero construir essa carreira. Levando em consideração o mercado de trabalho, que é muito competitivo, como é que eu consigo me encaixar nesse mercado de trabalho? Aqui em Brasília, a gente sabe que tem uma cultura muito grande de concurso público, porque dá uma estabilidade, mas a gente vem, por conta, né, de questões de política, de situação do país mesmo e do mundo, a gente também tem visto uma queda de incentivo nas pesquisas, né, em bolsa de pesquisa, de mestrado, na questão de concursos públicos, mas ainda existe essa possibilidade aí. Como é que eu quero construir a minha carreira e como que eu me vejo como profissional? Como que eu quero me ver daqui a 5 anos, né? Então, o segundo estresse é situacional. Quando a gente fala de estresse situacional, é de fato da situação, do momento.
ele vai dizer a respeito das exigências que o meio acadêmico exige. Por exemplo, a qualidade do ensino da universidade, a carga horária do curso, a rotina de estudos, as provas e também os relacionamentos entre pares e docentes. Então, entre os professores, entre os alunos e também, não acrescentei aqui, mas entre os colaboradores e demais funcionários que tenham na universidade. Então, quando a gente sai desse ambiente, esse fator estressor, ele acaba, ele diminui porque ele é situacional. Mas enquanto a gente está lá, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa, não tem como fugir, não tem como ficar revoltado, pensando, é muito difícil faculdade, porque minha carga horária do curso é muito difícil, ficar ali se lamentando. Não, a gente precisa pensar em estratégias, porque, de fato, o curso não vai mudar, ele está ali daquele formato, e foi a universidade que você escolheu, ou que você teve condições de cursar, né? Então, aqui a gente também pode pontuar questões relativas, quando a gente vai falar de relacionamento, possíveis preconceitos que possam acontecer entre os pares, discriminações sofridas entre colegas e professores ou demais colaboradores do campus. Então, eu quis deixar isso muito claro. A UNB, lógico, eu não me formei na UNB, né? Então, não estou dentro, não sei como é a universidade, mas eu vejo que é um espaço muito aberto para debater a diversidade de forma geral. Mas, dependendo do curso, eu imagino que tem culturas diferentes, professores com culturas diferentes. Então, algumas dessas situações podem ocorrer. E aí, a importância da gente se unir em relação aos nossos colegas e fazer deles o nosso networking, fazer deles a nossa rede de apoio, né? Então, isso é muito importante para a gente estar conectado com a turma. Eu sei que na UNB vocês acabam pegando matérias de outros cursos, se vocês têm interesse, abre bastante a grade, né? Nem sempre está com a grade fechado, às vezes nem sabe, tem matéria do sexto, do sétimo, de vários semestres, mas isso não quer dizer que você não possa criar um núcleo de pessoas que você pode estar sempre junto ali para se apoiar no que precisar, em momentos que possam vir a acontecer esse tipo de coisa. No CEUB, por ser uma faculdade particular, eles incentivam muito essa grade fechada, né? Então, hoje em dia eu não sei, eu acho que já tem a possibilidade de você tentar pegar algum curso alguma matéria de outro curso, mas na minha época não. Então, eu fazia de fato aquela grade fechadinha, assim, algumas pessoas abriam e quando pensavam no limite delas e como elas queriam fazer. Então, isso acaba auxiliando nessa sensação de grupo, né? Então, acho isso, por um lado, interessante, assim. E o terceiro estresse que os autores vão trazer é o estresse pessoal, que vai englobar o quê? As características subjetivas de cada um, os traços de personalidade, o gênero, a história de vida, a história familiar, possíveis doenças físicas, como eu já tinha pontuado, situação econômica e social e vulnerabilidades psicológicas. Vou tomar um pouco de água aqui, porque eu falo muito. Alguma dúvida até aqui ou posso continuar? Então, vou continuar. Então, vamos lá. Esse estresse pessoal, eu acredito que ele é o que a gente pode... Tanto o estresse pessoal quanto o estresse da questão da profissão, dentro da psicoterapia, eu acho que são as áreas que a gente consegue ajudar um pouco mais e criar mais estratégias e auxiliar o sujeito quando ele vem pedir ajuda para a gente. Claro que situação econômico-social, doenças físicas, tudo isso, a psicoterapia ajuda em termos de dar um apoio emocional para lidar com essas situações, né? Mas falar de características da subjetividade, de poder ser um espaço para você poder falar da sua história de vida, de como é a sua família, da gente poder descobrir quais são os traços de personalidade que estão ali. E um parênteses, a personalidade, pessoal, ela não é estanque. Antigamente acreditava-se que você nascia com uma personalidade e você ia morrer com ela. Nada disso. A personalidade muda de acordo com o ambiente, com as suas vivências, com as suas experiências. Claro que vão ter alguns traços que você vai levar que a gente tem um pouco mais de dificuldade de mudar, porque são traços que vêm da infância e a gente pensa numa questão de estrutura, quando a gente pensa em psicanálise, mas esses traços podem mudar e são coisas que a gente pode trabalhar em psicoterapia, quando a gente vai falar de comportamentos e atitudes. Então, a gente também pode acrescentar a dificuldade de limitação cognitiva, como eu já tinha pontuado para vocês, déficit de atenção, por exemplo, alguém que tem TDA ou TDAH, déficit de memória, prejuízos de raciocínio, conciliar também as tarefas domésticas e o trabalho com os estudos é algo também estressante, porque toma muito tempo,
presença de transtornos de personalidade, transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos de humor. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente pensa em borderline ou em transtorno antissocial, aí tem mais alguns. Transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai falar, por exemplo, de alguma dificuldade de aprendizagem específica, ou então algum déficit cognitivo que foi diagnosticado, ou um autismo, ou o próprio TDAH. E o transtorno de humor seria uma bipolaridade, uma ansiedade, uma depressão. Então, todas essas condições que também são subjetivas do sujeito podem ser estressores para o meio acadêmico e para a vida, né, de forma geral. Então, um estudo da OMS, realizado em 21 países, mostrou que 83,1% dos universitários que apresentavam algum transtorno mental já tinha essa condição antes da entrada da universidade. E essas foram as pessoas que mais tiveram evasão do curso. E apenas 16,4% dos alunos chegou a buscar algum tipo de tratamento. Então, a gente vê aqui a importância da gente estar acompanhando, e aí isso é difícil, né? Dos pais já terem uma visão um pouco mais, como que eu posso dizer, mais direcionada para os filhos desde a infância. Então, a gente que apresentou alguma dificuldade na escola, mas aí a gente só consegue ver e ter um diagnóstico, ou então alguma ajuda na graduação, já é um pouco mais complicado. Então, hoje na neuropsicologia, a gente fala muito da necessidade de fazer esses tratamentos e observar essas crianças desde a infância, para quando elas chegarem na universidade, elas já entenderem o quadro delas e já entenderem como realizar o tratamento. Então, por exemplo, se for um transtorno de humor bipolar, você precisa entender que você tem que tomar medicamento. Se você para de tomar medicamento, vai ser pior, você pode entrar tanto num quadro de mania, quanto num quadro que seria da euforia, quanto num quadro de depressão. Então, você tem que ter elaborado bem dentro de você essa possibilidade, saber os tratamentos para na graduação você estar mais tranquilo para poder lidar com isso. Sem falar na questão do suicídio, né? Que a gente ouviu falar nos últimos anos, muitas pessoas que cometeram suicídio dentro de graduações. Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Então, os transtornos mentais mais comuns encontrados nesse estudo foram a ansiedade, e hoje em dia, quem é que não está, né? Com o Brasil como está, com a pandemia como está, é mais difícil achar pessoas que não estão com ansiedade. Depressão, aí é importante a gente pensar nas ideações e nas possíveis tentativas de suicídio, e os usos de abuso de substâncias, principalmente do álcool, galera. Então, é muito comum porque é cultural, né? Eu percebo que quando a gente entra na graduação, a gente está naquela fase de começar a entrar na maioridade ali, e a gente se sente, agora eu tô livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair para bar, eu posso, sei lá, me divertir, eu tenho um pouco mais de autonomia em relação à minha família, e o álcool acaba entrando muito como um fator socializador. Então, a gente vê que na fase adulta, ele se torna o principal motivo do rolê. Então, para onde a gente vai? A gente vai para bar, a gente vai para festa, né? E sempre regada a álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de álcool, né, o excesso de abuso de outras substâncias também, podem gerar transtornos mentais. Se você tem um fator hereditário, por exemplo, se você tem na sua família alguém diagnosticado com esquizofrenia, por exemplo, e você faz abuso de substância, a chance de você adquirir um quadro de esquizofrenia é maior do que pessoas que não têm nenhum familiar diagnosticado. E, naturalmente, ansiedade, depressão, tudo isso também vai influenciar com o abuso de álcool. Então, a gente não pode deixar também de acrescentar um outro fator muito importante atual, que era o que a gente estava falando do estresse situacional. Então, no estresse do aqui e agora é a pandemia devido ao Covid-19. Então, de acordo com Maia e Dias, a pandemia trouxe como consequência para os universitários presença de insegurança, medo, sensação de perda e mudanças de humor. Eu vejo a pandemia vindo como um divisor de águas para muitas coisas. E dentre elas, eu atendi pacientes, por exemplo, que reclamavam da carga horária ser maior, né, dessa questão de estar sempre em contato com essa universidade 24 horas, porque agora é tudo pelo computador. Então, se você entra no celular, tem uma notificação, tem um grupo de alunos, tem um grupo de professores. Aí você entra no computador, aí, sei lá, vai ter o Teams lá avisando alguma coisa, né? Então, você não desconecta. E isso gera uma sensação de sufocamento,
Vem a sensação do medo, naturalmente, por questões óbvias também de será que eu vou pegar a doença? Hoje já está um pouco mais tranquilo, porque a gente já tem vacina e tudo, mas esse medo ainda existe. Será que eu vou pegar a doença? Será que eu vou passar para outras pessoas? Insegurança em relação até o futuro. Como é que vai ficar esse futuro? Será que vale a pena continuar esse curso? Será que é esse curso que de fato eu quero fazer? Sensação de perda, porque principalmente quem já estava em presencial na universidade e saiu, tem um luto em relação ao campus também, que você tinha uma rotina, né? Você acordava tal hora, você ficava tanto tempo, você comia no RU, você fazia várias coisas ali naquele ambiente que, de repente, aquilo cortou. Enquanto eu tenho pacientes que também trouxeram outras queixas, como a sensação de estar tudo parado. Pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio, tinham entrado na UNB, mas ainda não tinham sido chamados, e a UNB ainda não sabia como fazer, esperou um semestre para poder chamar o pessoal, e pessoas que não conseguiram ter essa conexão com a universidade, porque começaram desde o início em aulas online, né? Então, são sentimentos que eu percebi também, além desses que os autores trouxeram. Então, quais são, Ângela, os maiores desafios dos alunos para enfrentar a realidade da graduação? Então, a gente primeiro pontua aqui, né? Isso eu tirei de um artigo de Teixeira. A primeira coisa que a gente pode pensar que foi pontuar lá, esse estudo foi feito com universitários, foi um estudo mais qualitativo, então foi um estudo onde ele ouviu as queixas dos universitários. O que mais foi pontuado? Primeiro, sair de casa. A sensação de solidão versus autonomia. Quando a gente está adolescente, a gente quer muito chegar naquela etapa que a gente tem autonomia, que a gente pode sair, mas quando de fato a gente chega, a gente fica muito solto. Não pelas regras da família, vai depender de cada família, mas quando a gente fala no campo de estudos, quando a gente está numa escola, a gente sabe o horário que a gente vai chegar, a aula que a gente vai ter, o que a gente tem que fazer para poder terminar, quanto que a gente tem que tirar em cada prova e tudo mais. E você chega na universidade, é uma outra rotina, você pode montar sua grade, você tem que saber de fato quais matérias escolher para poder montar a carreira que você quer dentro da universidade. Essa questão de, nossa, agora eu posso tudo, e agora? O que eu vou experimentar? Tanto em termos de relacionamento, quanto em termos de abuso de drogas, ou então de tipos de eventos que vocês vão. Eu já ouvi relatos de pacientes que foram exatamente nessa época que aproveitou para se libertar demais, e esse se libertar demais gerou um nível muito grande de ansiedade. Então, fica essa dualidade entre uma solidão, onde eu tenho muitas responsabilidades e eu preciso fazer muita coisa por mim, não é mais papai e mamãe que vão fazer, mas ao mesmo tempo é gostoso ter essa autonomia, mas é de uma responsabilidade muito grande de fato. Então, mexe com muitas coisas internas. A adaptação à nova rotina, aprender diferentes formas de estudar. Então, tem muita gente que no ensino médio nem precisava estudar, porque tinha muita facilidade, ou pessoas que já estudavam há muito tempo e já criaram os seus métodos, né? Mas essas pessoas que tendem a ter facilidade no ensino médio, quando vão para a graduação, têm um pouco mais de dificuldade, porque elas não aprenderam de fato a estudar. Elas só ouviam o professor, às vezes nem precisava fazer tarefa em casa, fazia a prova e estava tudo bem, né? Então, pessoas que têm muita facilidade, elas tendem a não ter muitas estratégias de estudo. Aí, quando chega na graduação, se perde um pouco, porque o volume de matérias que a gente tem que fazer é muito maior. Entender a organização da instituição, e eu não sei vocês, mas eu, particularmente, é uma das questões que, para mim, gera muita ansiedade, é entender como funciona essa instituição, né? Qual que é o prédio que eu tenho que ir? Se a matéria é em outro prédio, quanto tempo eu vou levar de um prédio para o outro? Será que eu vou ter intervalo para almoço ou não? Onde que eu posso comer aqui? Dá tempo de voltar para casa para voltar de tarde ou não dá? Que tipo de transporte eu tenho que pegar que é melhor? Onde eu posso parar? Então, assim, a organização da instituição, onde está o CA? Onde está o apoio ao estudante? Qual que é a sala dos professores? Tudo isso é ansiogênico de início, mas quando você começa a entender o funcionamento, você relaxa. Pelo menos comigo é assim que acontece, né? Conhecer e fazer novas amizades, e nesse sentido a gente fala de diversidade. Então, quando a gente está na escola, é um núcleo muito específico de pessoas, talvez do seu bairro, né? Talvez da mesma classe social, e quando a gente vai para a universidade, a gente vê pessoas diferentes em termos de raça, de etnia, de sexualidade, de gênero. Então, isso pode, para algumas pessoas, ser difícil, e para outras pessoas pode ser totalmente libertador e elas se encontrarem nesses grupos.
ter maior responsabilidade nos seus planos pessoais e profissionais. Então, se você não faz sua grade horária, não é professor que vai ficar puxando sua orelha, né? Ou você passa ou você não passa. Superação da timidez, isso aconteceu muito comigo. Eu entrei na graduação com 17 anos de idade, eu estava no meio do terceiro ano. E as pessoas da minha turma, em sua maioria, já eram mais velhos do que eu, assim, 20 anos para cima. E tinham pessoas até de 50 anos. Psicologia é uma área que vem pessoas com 50, 60, né? Atrai muito também. E aí, eu lembro a forma de eu vestir, o cabelo, franja. Gente, eu tinha cabelo grande, eu me escondia atrás de um casaco e eu não queria que falassem comigo. E era muito difícil, até eu conseguir superar isso. Foi um trabalho muito grande para poder falar em público, para estar aqui onde eu estou hoje. É uma superação. Mas a graduação ajuda, porque ela te coloca muito em situações que você precisa desenvolver isso. E se você souber agarrar essa oportunidade, é a melhor forma, em vez de você ficar se revoltando, né? Eu acho que a gente pode utilizar isso como uma forma de trabalhar as nossas questões internas. Sensação ou não de pertencimento ao curso. Então, sentir de fato que aquela universidade dá com você, que aquele curso é para você. Percepção do suporte por parte dos colegas e dos professores. Lidar com as frustrações. Então, o quanto que aquela matéria é importante para mim, o quanto meu desempenho está coerente com essa matéria. Tem matérias que a gente ama, mas que são muito difíceis e a gente consegue um desempenho médio. Muitas vezes isso pode ser frustrante. Pô, eu queria tirar um SS aqui, não consigo. Tirar nota 10, não consigo. Mas entender os seus limites. Ah, não, eu de fato faço questão e para mim isso é importante. Então, eu vou refazer essa matéria. Ok. Né? Aí cada um vai do seu ritmo aí. Mas entender que o mais importante é você sair aprendendo algo, é você sair desconstruída, é você se construir também ali dentro e saber que após a graduação dá sempre para estudar o que a gente gosta, é só de fato se organizar para poder aprofundar mais. Atividade acadêmica não obrigatória, então como que eu vou escolher? É tanta opção, que projeto eu vou fazer, que pesquisa eu vou fazer? Eu tenho pacientes que querem pegar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, não tem condições, não dá, tem que fazer uma coisa de cada vez, de fato. Tem pessoas que dão conta, eu tenho um amigo que participa de um monte de coisa, de monitoria, mas, por exemplo, esse caso agora, desse meu colega, ele está terminando a psicologia, e ele falou assim, tô entrando agora no TCC, eu tenho que aprender a falar não para as outras coisas, porque eu quero focar no meu TCC. Nada mais justo. Lidar com 2 ou mais jornadas, então, por exemplo, conciliar estudo e trabalho, ou estudo e atividade doméstica, né? Às vezes, as 3 coisas, isso também é um desafio muito grande para a gente gerenciar o tempo. E um outro fator, que é um desafio que eles colocaram na pesquisa, é o ingresso tardio na universidade. Então, pessoas que entram depois, que, por exemplo, começaram uma graduação, pararam, resolveram trabalhar, ou então saíram do ensino médio, foram trabalhar e só resolveram entrar na graduação com 30 anos, por exemplo, ela já tem uma sensação de deslocamento maior dentro desse ambiente, porque as pessoas são mais novas e faz muito tempo que ela não está naquele ritmo de estudo, não saiu de um cursinho direto para a graduação, então também é um fator de desafio para esses alunos, né? Então, o que a gente tem que observar, então, quando a gente pensa em saúde mental e meio acadêmico? E, na verdade, a gente pode pensar em saúde mental como um todo mesmo. Aí a gente tem que observar, primeiro, nosso sono está irregular? Eu tenho muita insônia? E quando eu tenho insônia, o que eu fico pensando? Eu fico trabalhando antes de dormir? Fico naquela coisa assim, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, e não consigo dormir? Eu, por exemplo, eu adoro falar de mim, né? Quando eu fui montar os slides para cá, eu tinha montado de uma forma, aí eu pedi para uma pessoa me ajudar a montar, para fazer um layout bonitinho e tudo mais, e aí ela pontuou assim, acho que seria legal acrescentar algumas coisas aqui, mas você pode fazer isso amanhã. Aí eu não tenho tempo amanhã, porque eu atendi a manhã inteira hoje, né? Atendi à tarde também e já vim para fazer essa live. E aí, o que eu fiz? Não consigo dormir, não consigo. Então, fui lá, trabalhei, e essa é a minha estratégia, né? Cada um vai ter a sua. Então, quando eu tenho insônia, eu de fato sei que eu não vou conseguir dormir, que eu vou ficar enrolando na cama. Então, eu levanto e vou produzir, porque eu consigo produzir naquele momento. Mas, claro, né? Eu tenho uma rotina flexível, no dia seguinte, às vezes, eu não tenho nada para fazer. Eu sei que na graduação é muito comum, principalmente alguns cursos são muito competitivos,
a gente acabar virando à noite. Na minha graduação, eu cheguei a virar noites para poder fazer trabalhos, principalmente trabalhos multidisciplinares, que pegavam, sei lá, 7 matérias, você tinha que fazer um projeto gigante, ir a campo e depois apresentar para uma banca de 7 professores. Lembro até hoje, eu sei que eu cheguei na sala, eu não sabia nem o que eu estava falando, como é que eu estava apresentando, né? Então, eu entendo que um outro dia a gente vai acabar fazendo isso, de fato é irreal se eu falar para vocês que a gente nunca vai fazer isso, mas se a gente conseguir organizar e falar não para algumas coisas, essa tendência pode diminuir um pouco. Outra coisa que a gente tem que observar são presença de alergias. Muitas alergias são, sim, emocionais. Esses dias eu atendi uma criança de 5 anos, eu fui fazer uma avaliação de altas habilidades nessa criança, e a mãe me contou que ela apresentou alergia aos 2 anos de idade, se eu não me engano. Essa alergia não passava, não passava, não passava, e com a nossa avaliação, eu fiquei em torno de 10 a 11 sessões com ela, a alergia foi sumindo, porque foi um espaço onde ela pôde trazer as angústias dela, e mesmo que não seja uma psicoterapia, já foi terapêutico. Então, aí a gente vê um exemplo de que a alergia, muitas das vezes, é emocional, sim. Dores de cabeça pode ser sinal de enxaqueca, ansiedade, né? E dores musculares também. Então, se a gente tensiona muito aqui e a gente tem uma dor de cabeça, novamente, é o estresse ali, você está muito tensionado. Então, você perceber que isso está acontecendo com muita frequência é porque a sua saúde mental está gritando para você observar ela e prestar atenção nela. O que mais que a gente pode ver aqui? Resfriados constantes, porque a gente vai pensar em imunidade. Quanto mais estressado a gente está, mais ansioso a gente está, menor a nossa imunidade, isso é fato, então a gente adoece mais rápido. Na graduação, não sei se vocês são assim, mas no final de semestre era batata, pessoal. Entrava de férias, ficava gripada. Era assim, não tinha jeito. Eu segurava no semestre, naquela correria, conseguindo fazer tudo, via férias, era aquelas férias que o corpo relaxava, diminuía o estresse, ficava doente, né? E aí era, de certa forma, um alívio por poder ter tempo de ficar doente, mas ao mesmo tempo, olha que raciocínio ruim, né? A gente tem que ter tempo para ficar doente? Não, peraí, a gente tem que se cuidar para não ficar doente, né? Disfunções alimentares, então, se você está comendo muito, ou se você está comendo muito pouco, ou se você já está apresentando algum tipo de compulsão, ou anorexia, né? Ou então até bulimia, isso também são fatores que a gente tem que prestar muita atenção. Apatia e choros frequentes, então, aquele desânimo, um cansaço, uma fadiga muito grande, que não é porque você não está dormindo bem, por exemplo, mas é porque você está com uma carga de estresse tão grande que qualquer pequena coisa você vai chorar. E uma situação que seria rotineira, que você conseguiria solucionar, você está ali chorando. Então, isso também já é um fator de risco que mostra que a saúde mental não está muito legal. E sinais de ansiedade, que a gente, não sei se a maioria de vocês conhece, mas taquicardia, ou seja, palpitação, sudorese, ficar suando nas mãos, pensamentos acelerados, falta de ar, tontura, enjoos, vômitos, e até mesmo tremores. Algumas pessoas têm tremores, algumas pessoas chegam a ficar tanta tontura que às vezes pode dar aqueles momentos de cegueira, né? Então, momentânea, claro, são sinais de ansiedade que a gente já tem que prestar atenção para poder procurar uma ajuda. Dificuldade, agora a gente falando mais da questão cognitiva, dificuldade de atenção e dificuldade de memória. Isso a gente pode investigar, porque pode ser devido a questões emocionais. Então, se a gente tem ansiedade, a gente não consegue prestar atenção. Se a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue armazenar as informações. Logo, a gente acha que não sabe nada. De repente, a gente acha que a gente é burro. E aí começa aquela bolha gigante de falar, eu não dou conta e eu acho que esse curso não é para mim, eu não quero mais fazer isso, né? Então, vocês veem o quanto é complexa a coisa. Aí essas dificuldades de atenção e memória podem ser de alguma condição anterior, como eu falei para vocês, de algum transtorno do neurodesenvolvimento, de alguma questão, por exemplo, alguma lesão cerebral, né, de algum acidente que você sofreu. Pode ser várias coisas, isso tem que ser investigado de fato. Aumento da irritabilidade, é um sinal também de depressão, aumento da irritabilidade, explosões, né? Qualquer coisa te tira do sério, impaciência, você é um estresse também, é sinal de estresse muito grande. E a ideação suicida, que é algo muito importante que eu não posso deixar de falar aqui, que são os pensamentos recorrentes de achar que a vida não tem mais solução, que a vida não tem mais graça, que é melhor eu morrer, começar a planejar, pesquisar formas de tentar suicídio. Ainda é um tabu muito grande falar sobre isso, mas deve ser dito, porque pensar na morte é algo natural da natureza do ser humano. Nós somos finitos e a gente sempre vai se perguntar, será que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer?
como que eu vou morrer, isso é uma questão inerente à nossa existência. Mas pensar nisso com uma frequência muito grande, atrelado a esses sentimentos de desânimo, de desamparo, de perda, de sensação de que a vida não tem mais graça, não tem mais esperança mesmo, já é sinal de uma possível depressão, e aí a gente tem que tratar antes que isso fique grande demais. Então, a ideia é sempre observou, tratou. Que tratamento, pessoal, tem, mas vocês têm que ter, de fato, desejo de fazer esse tratamento, porque não é só o profissional que vai te ajudar a tratar, né? Então, vamos para dicas, né? Como melhorar, então, essa saúde mental no meio acadêmico? São dicas que provavelmente muitos de vocês já sabem, mas a gente tem que pontuar, porque não tem como fugir disso, não existe uma receita de bolo. A primeira coisa é gerenciar o tempo. Quando a gente fala de neuropsicologia, a gente fala de uma parte que a gente estuda da cognição, que são as funções executivas. O que são funções executivas? É a nossa capacidade de criar uma estratégia, de criar um planejamento, de colocar ele na ação e de conseguir inibir outros distratores, então a atenção também entra junto, para poder manter aquela meta. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova hoje, vamos supor que eu tenho a prova daqui a uma semana, e eu sei que estudar em cima da prova, para mim é ruim, para mim não dá certo, para algumas pessoas dá super certo. E se dá certo, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Mas, por exemplo, para mim não dá certo, eu preciso estudar com antecedência. Porque eu gosto de ler o texto, eu gosto de grifar o texto, eu gosto de fazer o resumo do texto. Eu acho que fazer o resumo do texto era como eu estudava na graduação. Hoje eu vejo que eu perdia muito tempo, mas eu também tinha muito tempo. Então, ficava elas por elas. Então, se você já sabe que daqui uma semana você tem uma prova, você já tem eventos no final de semana que vão travar alguns horários para você estudar, porque é um outro momento que dá para você se organizar. E durante a semana você tem outros afazeres, mas você tem, por exemplo, 1 hora em cada dia que você possa disponibilizar para estudar. Estuda essa 1 hora. Não, Ângela, eu só tenho 20 minutos. Então, estuda 20 minutos cada dia. Não precisa estudar 2 horas, 10 horas num dia só para uma prova, entende? Então, é desenvolver estratégias de estudos. E quem pode ajudar você a fazer isso? Primeiro, você, porque você tem que entender como você estuda. Você é mais visual? Você é mais auditivo, né? Você prefere assistir videoaula ou ler slide? Você prefere estudar em grupo? Você precisa trocar figurinhas? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ensinar. E isso me ajuda a reter muitas informações. Então, muitas das vezes, quando eu estou estudando algo, eu mando um áudio para alguém explicando o que eu estou estudando. E isso me ajuda a memorizar. Então, dar aulas para mim é interessante? Para você também pode ser. Anotar, escrever, fazer músicas para rimar, fazer rimas, sei lá, tocar violão e criar, né? Músicas, ou então assistir um seriado que tem a ver, assistir aulas complementares. Hoje em dia no YouTube tem tanta coisa, a gente pode aprofundar. Então, desenvolver estratégias de estudos tem a ver com você se observar, você ver o que dá certo para você, mas também dá para você procurar um psicopedagogo que pode te ajudar, ou até um coach no quesito de estudos, né? Não coach que vai trabalhar questões emocionais, porque eu acho muito perigoso, é melhor um psicólogo mesmo. Mas um coach que tem estratégias para trabalhar estudos, eu acho super válido mesmo. Ter relações saudáveis, então se você tem relação tranquila, esse é um estresse a menos, né? Então você vai se preocupar só com a parte da matéria ali. Planejar a carreira e traçar objetivos, então pensar em plano A, B e C, a gente sabe que nossa, eu vou cansando porque eu vou falando muito, né? Eu sou uma pessoa muito enérgica. Mas eu adoro, se deixar que eu falo pra caramba. Então, quando a gente pensa em plano A e plano B e plano C, por exemplo, quando eu me formei, eu já sabia que eu gostava da área de avaliação psicológica. Só que, logo que eu me formei, só tinha uma turma de especialização em avaliação psicológica em Brasília, que era na Católica. Só tinha lá, naquela universidade. E para abrir turma, precisava, sei lá, de 20 alunos. E aí, no meu primeiro semestre, não abriu. No meu segundo semestre, não abriu. O que eu fiz nesse meio tempo? Sério, eu peguei o meu diploma e já entrei numa clínica para começar a atender por convênio. Então, eu comecei a ganhar experiência enquanto eu esperava essa pós-graduação sair. Porque se eu ficar apenas esperando a pós-graduação sair, eu estou perdendo tempo, né? Eu estou perdendo possibilidades de networking, de ganhar experiência. Aí, lá para o meu... Eu acho que foi em 2015... Acho que foi depois de uns 2 anos que veio o IPOG para Brasília, porque eles são uma instituição que tem a base deles em Goiânia. Eles vieram e abriram a primeira turma de avaliação psicológica, e aí eu fui para essa turma.
Quando eu estava trabalhando com avaliação psicológica, começaram a vir demandas de neuropsicologia, que eu não sabia nem por onde começar. Então, no meio da minha pós de avaliação, eu tinha tempo, estava tudo bem, eu ingressei na de neuropsicologia, então eu terminei as duas quase ao mesmo tempo ali. E aí, beleza, então foram planos de pensar numa pós-graduação. E aí, será que eu abro meu consultório? Será que não? Um plano B poderia ser, por exemplo, eu acho que eu vou estudar para um concurso, porque aí eu tenho uma base salarial ali bacana e eu posso ficar no meu consultório, que é o que me dá prazer. Mas que tipo de concurso eu posso fazer? Será que eu posso pegar um concurso de 40 horas? 40 horas eu não vou conseguir estar no meu consultório, não, tem que ser um concurso de 20 horas. Tá, beleza, plano B não deu certo, eu gosto de dar aula, eu vou tentar fazer mestrado, doutorado. Então, assim, possibilidades a gente tem inúmeras. Isso eu estou falando da minha realidade, pensando assim, aqui em Brasília, você pode sair de Brasília, você pode sair do país, né? Então, traçar esses planos é muito interessante porque diminui a sua angústia. Se o plano A não dá certo, você tenta o B e o C, mas sempre pensando no que de fato você deseja para a sua vida. Então, planejar o envolvimento com extensões e pesquisas. É importante você saber o que você vai aceitar fazer na universidade ou não. Criar network, isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo a sacar, mas a minha forma de ser, ela me ajudou muito a criar um network que eu nem imaginava que eu já estava criando. Então, o que é criar um network? É você ter parcerias, é você conversar com os colegas, em vez da gente entrar numa lógica de competição, por exemplo, aquela menina ali, ela tem a mesma graduação que a minha, ela se formou na mesma pós e ela trabalha no mesmo nicho que eu. Eu tenho que ser melhor do que ela para poder me destacar e ter mais pacientes. Não, peraí, a gente pode ser parceira. Não, que tal virar colega dela de trabalho, a gente trocar material, a gente estudar junto, e que tal a gente até trocar paciente? E com o tempo você percebe que cada pessoa vai ter um tipo de perfil, cada pessoa vai ser bom em alguma coisa, e você acaba fazendo essas redes. Então, hoje, se vem crianças de 5 anos para baixo para fazer avaliação, eu não pego, porque eu sei que tem profissionais mais competentes, que se formaram e se especializaram nisso, então eu mando. Da mesma forma que essa pessoa não atende idoso, por exemplo, então ela me indica. Então, isso é network. Desde a graduação você já pode fazer isso. E não precisa ser apenas da sua área, você pode fazer, e é bom você fazer network com outras pessoas, porque alguém em algum momento vai lembrar de você. Por que eu estou aqui nessa palestra? Porque Sara convidou uma outra psicóloga que não podia fazer, não estava disponível para fazer, e ela lembrou de mim, porque ela pensou assim, a Ângela gosta de fazer esse tipo de coisa, e as pessoas lembram de mim muito para a live, e aí ela me indicou e eu estou aqui, né? Então, isso é networking. Observar sua vida social e de lazer. Então, quanto você está dispendiando mesmo, dispondo, na verdade, do seu tempo para poder fazer coisas que te dão prazer. O quanto você está com os seus amigos, com os seus familiares, com namorados, namorades, né? O quanto você se disponibiliza para assistir o Netflix, para comer algo que você gosta. Então, a pandemia, ela trouxe uma dificuldade muito grande porque a gente ficou enclausurado durante muito tempo em casa. Mas tudo que a gente consegue fazer com moderação vai ser saudável para a gente. Então, se para você é muito importante fazer uma atividade física, por exemplo, uma academia, e isso você não abre mão porque isso é bom para sua ansiedade, para o seu corpo, para sua autoestima, faça com os cuidados, máscara, álcool gel, aquilo tudo que a gente sabe, mas faça. Agora, se para você não faz tanta diferença ir numa festa que tem um monte de aglomeração e para você gera mais ansiedade, então evite. Mas ir na casa de uma amiga, assistir algum filme é tranquilo para mim, então faça, né? Então isso é autoconhecimento. Então, realizar uma atividade física que você de fato tenha prazer em fazer, observar a sua qualidade do sono e a sua alimentação, buscar ajuda de profissionais especializados, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, neurologista, se vocês acharem que tem alguma questão por aí, buscar os núcleos de apoio da academia mesmo, né? E ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela é tanto de profissionais, quanto de colegas, quanto de familiares. Às vezes, não é o seu núcleo familiar que vai ser a sua rede de apoio. Às vezes, eles nem te conhecem direito, porque tem valores muito diferentes, você não contou algo para eles ali que poderia incomodar, mas você pode ter essa rede de apoio em outras relações e outras pessoas, como primos, tios, e é importante você ter esse contato, porque é aquele momento para você desabafar, de fato, não ficar carregando tudo para você ali. E eu percebo a psicologia, que agora eu vou falar um pouquinho da psicoterapia, como um momento muito importante, porque eu já ouvi relato, pessoal, de pacientes falarem assim, eu não tenho ninguém, eu só tenho você para poder contar essas coisas. E isso me mobiliza muito, porque eu fico, gente,
olha a importância que eu tenho de estar nesse espaço. Eu só estou 1 hora por semana com essa pessoa, né? Então, se você sentir necessidade de fazer psicoterapia, você pode procurar locais ou que atendam o seu plano de saúde, caso você tenha, ou então que façam atendimentos com atendimento gratuito. E aí você pode, na própria UNB tem clínica escola, né? As outras universidades também têm. A questão da clínica escola, tem também lugares de pós-graduação que disponibiliza gratuitamente, mas a grande questão é a fila grande de espera, né? Então, o que muitos profissionais acabam fazendo? Eles trabalham com valor social. Aí tem uma grande questão, né? Tem alguns profissionais que acham que isso desvaloriza a profissão, mas na minha visão, na verdade, dá oportunidade dos estudantes e de pessoas que estão em vulnerabilidade terem esse tipo de atendimento. Então, é algo que eu apoio, sim, por que não disponibilizar alguns horários para os estudantes num valor social que fica tranquilo tanto para o paciente quanto para o terapeuta. E o importante, pessoal, CRP ativo. Como é que você sabe que esse profissional não é charlatão? Você vai entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, você vai colocar lá, pesquisar profissional, e aí, o profissional te dando, você pede o número do CRP dele, você coloca lá, vai aparecer, tem que aparecer o nome completo dele, a região em que ele atende e se está ativo. Se tiver inativo, já não vale mais. E se não aparecer lá, esse profissional não é seguro de fazer. Então, eu sugiro sempre essa consulta, porque hoje em dia no Instagram é tão fácil você criar uma imagem, né? Muitas pessoas podem se chamar de psicólogos e de fato não serem. Entender que deve haver conexão emocional com o profissional para a gente conseguir permanecer no tratamento. Se você não tem aquela liga, se não dá match, pessoal, muda de profissional. Tem profissional para tudo, sabe? Tem profissional de todos os tipos. Nesse sentido, não precisa se importar muito com a abordagem, porque a gente fala assim, mas qual a abordagem do seu profissional? É psicanálise, é TCC, é gestalt, é terapia afirmativa, o que é? O mais importante, na minha opinião, como paciente e como profissional, é você olhar para aquele profissional, sentir segurança e falar, é aqui que eu vou falar os meus segredos, que eu vou falar as minhas questões, que eu acho que aquele profissional é ético, ele vai manter aquele sigilo. Se não tem essa conexão emocional, a gente não permanece no tratamento. Manter a frequência de sessões propostas pelo psicólogo. Então, geralmente, a frequência da psicoterapia é 1 vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, variando. Se é em consultório particular, de 50 minutos a 1 hora. Se é plano de saúde, às vezes vai de 30 minutos a 40 minutos. 30 minutos, na minha opinião, é muito pouco, não dá para falar nada. 40 minutos, 45 até que dá, né? O ideal é 50 a 1 hora, mas 45 ainda dá para você dar uma manejada. Se o profissional acha que você está num momento de muita angústia e ele propõe 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana, tente, né? Se organize, tente fazer. Se não der, você pode renegociar com ele, mas tem momentos que a gente está tão angustiado que a gente prefere 2 vezes por semana, porque 1 hora é muito pouco, às vezes. E ter paciência, nada é imediato. Isso também vale para o tratamento medicamentoso com um psiquiatra. Por quê? Medicamentos vão ajudar muito. Eu sou o tipo de profissional que apoia medicamentos, sim. Tem profissionais que não vão apoiar, até da linha da psicanálise, que são mais ortodoxos, porque eles acham que o medicamento vai, de certa forma, deixar a pessoa anestesiada e tirar o foco, né, daquela angústia. Mas, na minha opinião, o medicamento, ele vai te ajudar a elaborar, assim, ter um pouco mais de tranquilidade para poder elaborar essas questões. Então, você está num nível de ansiedade muito grande, você pode tomar um medicamento, está dormindo mal, você pode tomar um medicamento para dormir melhor, no dia seguinte você vai acordar mais disposto para poder estudar, para poder fazer suas coisas. Claro, você tem que ver que psiquiatra que você se encaixa, é a mesma coisa que um psicólogo, nessa questão de conexão emocional, você tem que ter segurança. Por que eu falei paciência e nada é imediato? Porque o medicamento não vai fazer efeito numa primeira sentada. Demora 1 mês para eles começar a liberar ali no cérebro para ficar legal, para no segundo mês você de fato ver uma melhora significativa. Às vezes o medicamento tem que ser mudado, às vezes a dosagem tem que aumentar, então você também às vezes vai ter que ir bastante no psiquiatra até se organizar. Alguns medicamentos têm efeitos colaterais, mas os medicamentos hoje que são mais modernos, não tem tanto isso. Hoje, no meu consultório, uma paciente me trouxe uma queixa que eu achei interessante, que para universitário vai caber bastante. Ela falou o seguinte, tá, mas e se eu tomo medicamento e eu não posso tomar mais cerveja? Como é que é isso? Depende. Tem medicamento que não tem problema.
Por exemplo, a sertralina é um medicamento que é antidepressivo, mas ele é utilizado para tratamento de ansiedade fóbica. Então, aquela ansiedade que vem com sentimento e com sensação de fobia mesmo, de muito medo, medo exagerado, ele você pode, e isso eu estou trazendo como uma informação de um psiquiatra que eu conheço, ele falou, tá, tudo bem, você pode tomar sua cervejinha. Agora, o Rivotril, por exemplo, não. Por quê? Porque ele já é sedativo. Se você toma o álcool junto com o Rivotril, ele vai aumentar a quantidade de sedação. E aí, por isso que você acaba dormindo muito mais do que deveria, e isso pode ser perigoso. A gente não sabe, cada organismo é de um jeito. Então, vão ter medicamentos que você pode, medicamentos que não. No caso, por exemplo, da sertralina, ele é um remédio para você tomar todos os dias. Então, não tem problemática. Você tomou no sábado, você pode tomar sua cervejinha à noite. Agora, o Rivotril é para momentos pontuais. O Rivotril é aquele medicamento que não é para ser todos os dias. Ele é para um momento de uma ansiedade muito grande, um pânico muito grande. Você toma, que ele vai te dar aquela sedada, ele vai te dar aquela tranquilizada, e aí é legal não tomar álcool junto, né? Então, gente, é só conversar com o psiquiatra, falar da sua realidade, falar do que é importante para você, da mesma forma que o nutricionista. Se você chega no nutricionista e fala, eu quero comer meu hambúrguer, inclui o meu hambúrguer na minha dieta, ele vai fazer de tudo para poder caber naquelas calorias. Então, autoconhecimento e ser honesto consigo mesmo e com o profissional. Então, quando a gente fala de avaliação psicológica e neuropsicológica, qual que é o objetivo desse trabalho, né? É auxiliar profissionais da área da educação e da área da saúde para observar quais são as facilidades dessa pessoa, quais são as dificuldades dela no campo da cognição e da emoção. Então, quando o paciente chega até mim, ele vem através de um neurologista, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou de um professor, ou de um fonoaudiólogo. Então, o que a gente precisa avaliar ali em alguns momentos? Tem desatenção? Tem dificuldade de memória e raciocínio? Tem ansiedade e depressão? Tem dificuldade nos estudos, na leitura em específico, na escrita em específico? Tem dificuldade, por exemplo, especificamente em matemática, que é uma descalculia? Tem dificuldade social ou emocional? Então, tudo isso a gente vai observar na avaliação neuropsicológica e na avaliação psicológica. São áreas um pouquinho diferentes, mas eu quis colocar todas aqui para vocês terem um pouquinho a noção, né? Tem um transtorno de humor ou tem um autismo, faz uma avaliação neuropsicológica e a gente faz um diagnóstico diferencial. Por que é importante a gente ter, não necessariamente só o diagnóstico, mas a gente se conhecer e usar a avaliação como ferramenta? Porque é uma ferramenta que metrifica. Então, a gente vai aplicar testes que a gente vê de fato QI. Eu não sei se vocês têm curiosidade, mas a gente coloca bastante, assim, no Google, né? Qual que é o meu QI? Faz um testezinho lá. De fato, a avaliação neuropsicológica dá o QI que o instrumento ele consegue, né? A gente pode estar debatendo isso depois, mas a gente vai ver QI, a gente vai ver questão de habilidade de atenção, de memória, de raciocínio, de matemática, a gente vê questão de personalidade, se tem um nível de ansiedade muito grande, então tudo isso dá para a gente ver na avaliação. Mas eu preciso dizer uma coisa, não é um serviço barato, plano de saúde não cobre, então é de fato um serviço que você tem que ter uma estrutura financeira para fazer. E isso acaba afastando muitas pessoas de não procurar esse serviço. Algumas clínicas de escola fazem de graça e algumas fazem por valor social, por exemplo, a IBNeuro, ela faz a avaliação neuropsicológica, acho que eles cobram R$800, isso é valor social para avaliação neuropsicológica. Hoje, uma avaliação neuropsicológica custa em torno, uma avaliação assim, de um profissional em consultório é R$1.500, tem avaliações que chegam a R$3.000, a R$5.000, então vai depender do profissional, então tem que se organizar. Mas por que é um trabalho caro? Porque demanda muitas sessões, às vezes são 10 sessões, aplicação de testes, correção de testes, elaboração de laudas, às vezes a gente tem que fazer supervisão com outro profissional para auxiliar, é uma carga horária muito grande que o profissional se dedica àquele estudo, então, de fato, tem que ser bem remunerado e a instrumentalização que a gente usa é muito cara. Então, a gente tem que ficar comprando teste, comprando folha de resposta e assim por diante. Então, trazendo agora estratégias de organização, como é que eu posso me organizar? Repensar a quantidade de disciplinas que você está fazendo por semestre, utilizar a agenda eletrônica de papel. Aí na neuropsicologia isso é um pouco controverso, porque se a gente terceiriza demais, a gente acaba... a nossa memória fica folgada, sabe? Então, se a gente coloca todos os telefones aqui gravados, eu não preciso mais gravar nenhum telefone. Algumas coisas são importantes da gente colocar e terceirizar, para poder dar espaço para a gente poder pensar em outras coisas. Então, utilizar a agenda eletrônica ou de papel vai ficar a critério de cada um.
mas tenta também se organizar mentalmente, né? Durante a sua semana é legal você fazer esse exercício, né? Ah, segunda-feira eu tenho tal coisa, terça eu tenho tal coisa, tá? Então vou anotar aqui, né? Utilizar post-it, se isso te interessa, foi algo que eu comecei a usar ano passado, eu não utilizava, e aí você pode fazer uma legenda, né? Cada cor corresponde a alguma coisa. Então, azul, o post-it azul é algo que eu quero comprar, o post-it rosa são as leituras que eu tenho que fazer, o post-it, sei lá, amarelo são as matérias que eu tenho prova, não sei. E aí você pode colar na sua parede e fazer uma organização aí. Ter um local de estudos com boa iluminação, ventilação e poucos ruídos, isso é essencial. Se você está num lugar que tem uma TV ligada, tem uma criança chorando, tem, sei lá, um pai que fica toda hora abrindo sua porta, gente, não tem condições. Então, vai para uma biblioteca, sabe? A universidade disponibiliza isso. Eu não sei se está aberto, eu acho que, se eu não me engano, está aberto para os alunos, né? Não sei se para pessoas de fora. Vai para uma biblioteca, vai para casa de um amigo, mas se organiza. Estabeleça metas pequenas. Então, em vez de pensar assim, nossa, eu tenho que estudar 10 conteúdos para aquela matéria. Tá, hoje eu vou estudar um, amanhã eu vou estudar outro. Não estudar os 10 no mesmo dia, né? Intercalar as tarefas, diminuir o tempo de estudos ou fazer intervalos. Então, se você tem 2 horas disponível, se você não funciona da seguinte forma, de ficar 2 horas seguidas, tem até o método do Pomodoro, não sei se vocês conhecem, não sei se funciona também, mas cada um vai saber. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com 1 hora, então 1 hora é o máximo que eu consigo ficar concentrada em alguma coisa. Então, trabalhei ali 1 hora, faço um descanso, vou comer alguma coisa, às vezes vou ver um TikTok só para relaxar mesmo, e aí depois eu volto e continuo estudando. Às vezes, quando eu estou em processo de fazer laudos, eu consigo concentrar muito, eu tenho um hiperfoco muito grande, que é algo muito prazeroso para mim. Então, eu consigo ficar 5 horas seguidas, o que também é um pouco difícil, porque quando eu vejo, eu não fui no banheiro, eu não bebi água, eu não comi direito, eu tô com uma dor de cabeça, porque ficar muito tempo ali também no monitor é muito ruim. Então, intercale, faça intervalos, mantenha horários fixos para as tarefas. Então, é muito mais fácil você entender que segunda, quarta e sexta, eu faço atividade física às 10 horas da manhã, isso é ritual e eu não vou mudar e não vou pôr nada ali. Ou então eu faço atividade à noite, faço academia à noite e eu vou estudar sempre nesse horário. Isso facilita um pouco. Claro que nem toda semana dá para fazer isso, imprevistos acontecem, mas quanto mais fixo, melhor. Evitar ingerir substâncias que tenham cafeína. Eu sei que quando a gente vai virar à noite, alguma coisa assim, a gente quer tomar um energético, ou então até um café, né? Ou então tomar cápsula de energético. Mas isso é complicado porque aumenta também a ansiedade. Então, se você tem ansiedade, é bom diminuir, talvez não utilizar esse tipo de estratégia. Tenha todos os materiais necessários ao seu alcance, caderno, lápis, tudo, em vez de você ficar levantando para pegar, porque isso te distrai e te faz perder tempo. E evite distrações. Então, celulares, demais aparelhos eletrônicos, deixa um tempo, né? Vai pegar ele só na hora do seu intervalo. Eu gosto de fazer uma negociação comigo. Então, por exemplo, tem uma coisa muito legal que eu quero assistir ali no celular, ou falar com alguém que eu estou naquela empolgação. Não, beleza, mas eu tenho 1 hora para fazer isso daqui. Então, se eu fizer, eu vou, como recompensa, olhar meu celular. E aí eu vou lá, foco, depois eu olho. Então, é negociação. Você tem que negociar com você e barganhar mesmo. Bom, pessoal, aqui nesse slide eu vou estar passando. Eu passei já o slide para a Sara, né, em PDF, ela pode divulgar para vocês se vocês quiserem. Eu coloquei aqui algumas dicas de vídeos que eu fiz de lives com profissionais que vocês podem estar olhando no meu canal do YouTube. Então, eu trouxe um neurologista para falar de alterações do sono. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre isso. Fiz uma live, acho que foi em 2020, se eu não me engano, com uma nutricionista, que é minha irmã, a Marcela, maravilhosa, e com uma outra psicóloga, e a gente falou sobre afetos, nutrição e imunidade. Isso foi bem na época do início da pandemia. Então, acho interessante conversar sobre isso. Trouxe uma psicóloga para a gente falar do atendimento psicológico online. Então, a pandemia trouxe muito essa possibilidade. Claro que você vai ter que saber qual que é a modalidade que te cabe mais. Porque um atendimento online, às vezes você está em casa, não tem espaço, os pais vão ouvir, você não se sente à vontade. Eu estou vendo preferência maior por, de fato, presencial. Mas esse online também pode ser negociável. Então, você não precisa fazer com uma câmera. No computador, você pode fazer no WhatsApp, se você quiser, andando, você pode. Eu fazia a minha análise anterior só por telefone, ligação telefone. Para mim era confortável, não queria ver a cara do meu psicólogo. Eu preferia falar e eu queria me ouvir, então eu às vezes saía de carro, eu ia para um parque, né? Eu ficava, sei lá, no jardim, enfim. Aí existem várias possibilidades, a gente trouxe algumas questões. Foi bem no início da pandemia também, então
dá para discutir mais coisas hoje. A última live que eu fiz no meu Instagram foi sobre saúde mental e atividade física. Eu trouxe uma fisioterapeuta, na verdade, ela é instrutora de Pilates, então a gente falou mais focado em Pilates e a importância de fazer a atividade física e como o Pilates pode te ajudar como uma possibilidade de modalidade. Eu quis trazer ela porque eu sou uma pessoa que não me adapta ao ambiente de academia, então Pilates é a minha paixão. E também a mesma profissional que eu trouxe para falar de atendimento psicológico online, a gente fala um pouquinho do valor dessa psicoterapia, como é que funciona, como é que é para o profissional cobrar esse valor, como é que é para negociar com os pacientes. Aquilo que eu falei para vocês, vão ter pessoas que fazem atendimento com valor social, vão ter outras pessoas que não, e aí vocês têm que garimpar, de fato, pedir ajuda e pedir indicações. E agora os meus convites de lives futuras. Eu vou estar fazendo uma live sobre neuropsicologia do sono, né? A gente vai focar no sono, nas características neuropsicológicas do sono. Vai ser agora, nessa sexta-feira, dia 18/2, às 19 horas. E o Instagram é Papo de Psis. Vai ser pelo YouTube, se eu não me engano, vão ser 2 horas também. Vou estar trazendo slides e tudo mais. Vou fazer uma live sobre ansiedade focada no público LGBTQIAP+, no dia 25/2, então é sexta-feira que vem, acho que é sexta-feira que vem, às 18 horas. E aí no meu outro Instagram, que eu não tinha divulgado, chama trans.nãomono. É um Instagram que eu estou fazendo agora para esse público. É um Instagram um pouco mais pessoal, então eu falo um pouco mais de mim do que no outro. No outro eu falo bastante de avaliação psicológica e tudo mais. Então a gente vai estar falando sobre ansiedade e esse público. E eu ainda não sei a data, mas quem quiser ficar de olho, seguir meu Instagram, psi.angela Guimarães, eu vou trazer novamente o neurologista Heitor para falar sobre enxaqueca, né? Em que momento, até onde dores de cabeça sinalizam ansiedade, até onde a enxaqueca deve ser trabalhada, que medicamento a gente tem que utilizar, que estratégia a gente pode utilizar para melhorar essa enxaqueca também, que é algo muito comum que eu vi acontecendo, principalmente porque a gente está usando muitas telas. Então é isso, aqui tem todos os meus contatos. O meu YouTube é Psicóloga Angela Guimarães. O Instagram Trans Não Mono ainda não tem canal no YouTube, mas minha ideia é colocar também. Meu e-mail é psiangelaguimarães@gmail.com. Aqui tem o Instagram e também tem meu telefone, pessoal. Quem quiser entrar em contato, mandar mensagem, quiser conversar, tirar alguma dúvida, ou então até perguntar de psicoterapia, indicação, se pode fazer comigo ou não. Tudo isso é negociável, tem uma lista infinita de profissionais maravilhosos também, que a gente tem parceria, que a gente tem grupos. Então, esse é o meu telefone profissional, tá? Aí, quem quiser entrar em contato. E aqui tem as referências que eu utilizei. Quem tiver curiosidade, dá uma lida também, não sei. Tanta coisa para fazer que talvez não dê tempo, né? Então, é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar aqui para a tela. Já deu 1h30 aí, né? Eu falando. E aí, Sara, tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, queria só passar um recadinho, gente, para quem fez inscrição pelo SIGA. Eu acabei de mandar o formuláriozinho de presença, tá? Para a gente emitir o certificado aqui no chat. Eu vou postar, eu sei que tem gente que está sem acesso ao chat, eu vou postar no nosso Instagram também, @enoxunb. Então sigam lá, a gente vai postar nos stories tudo certinho, o link na bio. Então, quem não tiver Instagram, quiser entrar em contato comigo, o meu número é 61999655748. Se alguém quiser que repita depois, eu só vou pedir aí que eu repito. Mas aí bora lá para o chat então. Começaram comentando, né? Muita gente aí se identificando com tudo que você estava falando. Gente que está sentindo falta da UNB, que a UNB era um refúgio. Muita identificação mesmo, falando da importância da terapia. Brincando, uma brincadeirinha aqui, né, da parte do café. A Nath falou assim: o café que eu tomei ainda há pouco. Falando que precisa mudar de casa urgente por volta do barulho. Mas aí a gente teve uma perguntinha aqui da Nath, ela mandou mais lá para o início, ela perguntou o que a gente pode começar a fazer para recuperar a confiança, que ela sente que não sabe mais fazer prova presencial. Se ela puder falar um pouquinho. Peraí, deixa eu entender. Prova online é tranquilo, seria isso? A presencial que é a questão. Nath? Nath, se ela ainda estiver aí, né?
Ela falou que é isso mesmo. Tá. Bom, primeiro a gente tem que entender que qualquer situação que gere um estresse e uma ansiedade, a gente só vai conseguir se reorganizar e ter confiança encarando ela. Não tem como. Se a gente foge, a gente fica com mais medo e a gente vai ter cada vez mais dificuldade de enfrentar isso. A ideia é você pensar o que te dá segurança anterior à prova e no momento no dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que bebe muita água. Então, se eu tiver com a minha garrafinha, eu me sinto uma pessoa muito segura. Se eu tiver sem, eu me sinto assim, caraca, tô solto, né? Não, cadê minha água? Levar alguma comida, se é possível. Então, levar uma caneta que faz sentido para mim. Ir ao banheiro antes, né? Tá num lugar da sala na frente, atrás, um lugar que o ventilador esteja mais próximo de mim, porque quando eu fico nervoso eu suo muito. Então, assim, são estratégias que você tem que pensar que te dão essa segurança para você ir lá fazer a prova. Quanto à matéria, é você estudar da forma que vai te deixar mais confortável e mais segura para poder fazer a matéria. Gente, branco acontece mesmo, de fato, a gente tem que entender essas nossas limitações e entender que se eu fiz uma prova e eu não consegui, tá tudo bem, não, o mundo não vai cair, você vai ter que fazer outra prova, ou então você vai ter que fazer a matéria de novo. É chato, mas não é o fim do mundo, né? Então, tentar tirar a ideia de que é vida ou morte, entende? Eu acho que isso já alivia bastante. É uma prova, é uma atividade que eu vou fazer ali para testar o meu conhecimento. Se eu não for bem, eu sei que eu preciso dar um pouco mais, é isso. Então, tentar fazer essas estratégias de estudo anteriores para você ir mais tranquila. Eu lembro que quando eu estudava, eu ficava assim, naquela ansiedade, eu levava os meus resumos e eu ficava no último minuto querendo ler o resumo, achando que alguma coisa ia entrar na minha cabeça. Não vai, gente. Só vai dar mais pânico, né? Ficava, não, porque o conceito tal coisa. Aí fala com a colega, não, mas não é tal coisa. Não, aí já era. Aí se a amiga fala, não, mas eu acho que é tal coisa, não é legal. Pós-prova, também comparar as respostas, algumas pessoas têm mais facilidade e outras vão gerar ansiedade. Então, se você sabe que se você for comparar a resposta com o seu colega e isso vai te gerar ansiedade, evite, sabe? Espera a correção do professor mesmo. Mas é isso, é colocar a cara a tapa mesmo, é ir aos poucos e se mobilizando, não tem outro jeito. Matias, você levantou a mão, quer falar? Sim, eu gostaria de compartilhar uma pergunta. Bom, antes de tudo, agradecer a Ângela, né, pela fala. Eu acho que foi super interessante, né, não só pela identificação do pessoal. Está em alta, mas muita gente negligencia a temática e, tipo, só por estar em alta, vamos falar sobre, né, mas eu acho que até no nosso próprio momento histórico, assim, questão de produtividade, tudo isso, são coisas que reverberam, que impactam assim na nossa necessidade de alguma forma, pelo menos estar falando sobre, né? E estar discutindo. Ainda mais a pandemia, em qual a gente está entre quatro paredes, convivendo com as mesmas pessoas, acredito que, né, conseguir dialogar com outras vozes assim sobre esse tema e pessoas que sabem ainda mais sobre o tema, eu acho que é super importante. Então, antes de tudo, agradecer por isso. E aí, a questão que eu queria trazer aqui para esse momento é muito relacionada ao nosso papel, porque eu, particularmente, muitas vezes me sinto inseguro por não ter conhecimentos profundos e todo esse tipo de coisa, tanto na área da psicologia quanto nas vertentes que são relacionadas à saúde mental. Então, eu me sinto muitas vezes inseguro sobre, tipo, o que fazer quando eu percebo que alguma coisa que às vezes alguém numa reunião me trouxe e tal, quando eu percebo algum sinal assim de que algo pode não estar, tipo, beleza, né? Então, como a gente pode, tipo, de alguma forma gerenciar não só a nossa própria saúde mental, mas também as das pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, assim. Ótima pergunta. Na live que eu fiz sobre atividade física, a fisioterapeuta perguntou a mesma coisa, né? A grande questão, primeiro, já acho bacana o seu posicionamento, porque eu percebo que você tem uma sensibilidade. Então, se você tem essa sensibilidade para perceber que a pessoa está precisando de ajuda, esse já é um grande caminho. A segunda coisa é o quanto de intimidade você tem com essa pessoa para poder, em off, conversar com ela e falar o que você percebeu. Mas tem que ser com muita delicadeza. O que você pode inicialmente fazer é primeiro entender se essa pessoa aceita esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que vão ter pessoas que têm preconceito, que não vão gostar, que vão achar isso como uma ofensa. Ah, como assim? Você está falando que eu sou doido, né? Que eu sou doente?
Então, se a pessoa já tem um bloqueio muito grande, é um pouco mais difícil. Se para ela é importante, seria legal você sondar e ter uma conversa para encaminhar para um profissional mesmo. Então, por exemplo, no momento de crise ali, é complicado porque como vocês não estão no campus, se fosse no campus e alguém teve uma crise em algum momento, você pode chamar algum responsável ali, né, do apoio acadêmico. Mas como é online, de fato, depois da reunião, por exemplo, acabou... Fulano, posso conversar com você em off mesmo? E aí é legal vocês terem uma lista de profissionais que vocês possam indicar. Eu não sei, porque aí tem que ver qual a ligação da empresa, né? Eu não sei se tem uma política, se pode, se não pode. Mas você ter alguém para indicar para aquela pessoa já é meio caminho andado, porque às vezes a pessoa não sabe nem para onde ir, entende? Então, assim, como é que eu começo a procurar? Você tem plano de saúde? Que tal ligar para o seu plano de saúde e ver possibilidades? Eu não tenho plano de saúde. Então, vamos ver lugares que atendem gratuito e direcionar essa pessoa. Porque você já vai estar acolhendo ela, dando esse suporte, mas sem entrar demais nas questões de daqui a pouco você está tendo que fazer terapia com ela, porque esse é um grande risco, né? A pessoa pode querer desabafar e ficar falando dos problemas dela e você não saber manejar ali. Respondi mais ou menos a sua pergunta? Tudo certo, respondeu sim. Eu queria talvez engatilhar em uma última pergunta, caso ninguém queira trazer mais alguma coisa, mas assim, eu acho que também outra, né, que você trouxe a questão da sensibilidade, né, que eu imagino que algumas pessoas podem ter isso mais aguçado, outras não, às vezes questão de prática mesmo, de educação, esse tipo de coisa podem auxiliar. Mas uma pergunta que eu trago também em relação a, tipo, a gente saber, né, esse limiar entre, tipo, beleza, conseguimos, tipo, às vezes ter uma conversa e a pessoa no dia seguinte já tá melhor assim, ou, tipo, cara, tá muito tenso, eu preciso encaminhar para algum profissional, tipo, se existe algum tipo de coisa que possa indicar esse limiar pra gente, né? Eu entendo que ele não é um ponto exato, né, parado assim, tipo, nesse ponto, chame alguém. Mas o que a gente poderia, assim, tipo, ter como possíveis, assim, indicadores de que é preciso agora ir para a ajuda de um profissional e não necessariamente a gente consegue, tipo, ter muita ação. Tá. São aqueles pontos que eu falei para vocês bastante do que deve ser observado, né? Então, você de fora, se você observar choro frequente, a pessoa relatou para você que numa pequena coisa ela chorou, reações muito exageradas, uma irritabilidade muito grande de uma coisa pequena, já tem que indicar. Se ela falar, por exemplo, que está desanimada, que não consegue estudar, mas você já vê uma sensação assim de ideação suicida, uma coisa mais minha vida não vale mais a pena, indica, encaminha, esses são os momentos mais cruciais, assim. Agora, se a pessoa vem falando assim, eu tô com uma ansiedade muito grande, né, e tá difícil, e eu não tô conseguindo lidar sozinho, encaminha também. Qualquer psicoterapia para qualquer momento vai ser interessante, sabe? A pessoa não precisa estar num momento, assim, de auge. Agora, medicamento, às vezes a pessoa prefere optar só pela terapia. Então, eu sugiro encaminhar primeiro para um psicoterapeuta, mas se for um caso muito grave, eu já encaminharia tanto para o psicoterapeuta como para um psiquiatra, para já entrar com medicamento. Mas aí depende da pessoa, às vezes a pessoa não quer também medicamento, né? Então, isso tem que ser falado assim. Então, é observar o relato da pessoa. E se você puder ter mais intimidade, explorar mais, você pode pensar, mas aí você chorou muito nesse momento. Você percebe que você está chorando em outros momentos? Então, se você vê que a reação exagerada está em grande frequência, já é um ótimo momento para você encaminhar. Tá sem áudio, Sara? Sempre faço isso. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem os últimos minutinhos aí ainda. Eu queria pedir, enquanto isso, para quem puder abrir a câmera para a gente registrar esse momento. Quem se sentir à vontade, quem puder e quiser, abram as câmeras para a gente poder registrar esse momentinho, por favor. Ângela, vou aproveitar então que não temos mais questões e gostaria de no final, talvez, ou agora, quando preferir, trazer possíveis indicações assim, de leituras, conteúdos, qualquer coisa que a gente possa, de alguma forma, estar estudando e se preparando mesmo como cidadão, pessoas aí que vivem em sociedade para, né, ter esse conhecimento e conseguir dar o apoio
necessário, independente da situação, assim. Eu posso ficar te devendo essa? Porque aí eu posso separar algo legal e mandar para a Sara e ela mandar para vocês? Tem como, Sara? Tem sim, Porque, por exemplo, profissionais tem as listas que eu tenho, tem algumas pessoas que fazem valor social, que eu já sei. Tem listas que são específicas para o público LGBT, aí eu não sei se é a demanda, e aí é isso a gente tem que ir conversando, né? Mas eu posso passar as tabelas que eu tenho. E aí, de material, eu vou pensar, preciso de um tempo para pensar, para ver o que vai ser mais ideal para encaminhar. Mas só para eu entender a sua demanda, seria em relação mesmo à saúde mental ou você gostaria de algum outro tipo de temática? Eu acho que poderia ser saúde mental pelo foco mesmo assim, do momento, mas se quiser trazer alguma outra coisa, eu acho que será super bem-vinda também. Porque eu já pensei aqui em um livro que eu gosto muito que fala sobre comunicação. Eu acho que para a graduação ajuda muito e para vocês que estão nesse meio envolvido de projetos, eu acho que vai ser muito legal para vocês. Já vou anotar aqui, mas depois eu mando mais. Isso, vamos. Faça uma posezinha. Todo mundo. Vou tirar um print aqui. Foi? Foi. Deixa eu ver se ficou bom. Deu uma travadinha bem na hora. Foi. Ficou bom. Alguém tá compartilhando a tela? Matias, eu acabei de lembrar de outro livro que eu acho que vai ser muito bom. Eu coloquei, foi o último, desculpa, eu mal interrompi, né, Sara? Mas foi o último vídeo que eu coloquei no meu Instagram, que chama TED Talks, né? É um guia oficial do TED Talks para aprender a falar em público, para oratória, para apresentações. Eu acho que pode ser interessante também. Mas vou fazer uma lista legal, porque eu já começo a animar aqui. Maravilha, agradeço muito, Ângela. E eu acho que eu tô precisando disso, porque chega na hora de falar em público, assim, eu acho que a ansiedade bate mais forte, assim, imagino. Mas você fala muito bem. Eu também, gente, sempre fico com ansiedade antes, é natural. E dizem até que é um pouquinho bom, porque significa que você se importa, né? Com o conteúdo que vai trazer ali, só não pode ser paralisante. A Sara travou? Isso. Não, tô aqui. Então tá Mas bom, pessoal. é isso, gente. Então, queria agradecer você, Ângela, em nome do time Enactus, UNB aí, em nome do nosso professor orientador também, o Caio, que é do Departamento de Administração. Ele pediu para deixar aqui os agradecimentos dele, que ele não conseguiu participar. E é isso, gente. Nosso Instagram lá é Enactus UNB, o Instagram da Ângela também ela deixou aí. Vou tentar pegar o e-mail de todo mundo que participou e vou encaminhar a apresentação que ela me enviou, tá? E vou tentar encaminhar o formulário também aí. Às vezes alguém ficou sem acesso ao chat ainda. A gente envia tudo por lá. Qualquer coisa, a gente está disponível, só mandar mensagem. Quem quiser conhecer novamente aí falando um pouco mais sobre o nosso trabalho, um pouco mais do que a gente faz, pode entrar em contato com a gente lá no direct também. A gente vai estar sempre disponível aí para qualquer coisa. E a gente espera também trazer mais momentinhos aí, se aproximar cada vez mais da nossa comunidade acadêmica e ter essa rede de apoio também. É isso, gente. E precisando, pode me chamar de novo, que eu sempre topo, tá bom? Pode deixar. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Boa Obrigada noite. a todo mundo, gente. Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.